quis pegar dois conceitos do que é a arte, né? Porque a arte parece ser uma coisa assim, meio extraordinária. Então, eu vou fazer duas colocações e eu acho que daí a gente vai caminhar pela proposta. Então, dos conceitos é que ela é a arte, é a forma do ser humano expressar suas emoções, sua história, sua cultura, através de alguns valores estéticos, como a beleza, a harmonia e equilíbrio, né? E vamos ver onde isso linka com a questão da curiosidade. Uma outra definição, que a arte é a habilidade ou disposição dirigida à execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional, que eu acho que tem a ver com a nossa proposta, né? Que é uma habilidade ou uma disposição com uma finalidade. Quer dizer, a curiosidade, ela não é alhures, né? Ela está ali para que a gente dirija ela para algum objetivo, onde a gente vai poder ter aquilo que a gente chama se possível, né, a questão estética, que é a beleza, a harmonia, equilíbrio, né? É o que a gente deseja no nosso reinventar, né? O quanto isso agrega na nossa vida, né? Quanto isso é importante no nosso cotidiano, como nós gostamos disso. Que a gente vai numa exposição de pintura, a gente vai numa Bienal, a gente vai à Sala São Paulo, aqui em São Paulo, ou na Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro, e sai maravilhada de ouvir uma boa música. A gente lê um livro, como isso é reconfortante, como isso é rico para a gente. Então, sim, eu acho que a arte nos traz isso. Por outro lado, a gente tem que se preparar para curtir as coisas. Então, eu sempre penso que ao envelhecer, uma das coisas importantes é a gente acordar de manhã com um propósito. Muito bom, muito bom. Ter um propósito na vida. Eu acho que Nós estudamos as zonas azuis, onde são pessoas longevas, centenárias, uma das coisas que eles têm clareza é que eles têm ainda um propósito na vida. Levanta de manhã, bota o pé no chão com um objetivo, um propósito, algo que querem fazer, realizar. sim. E o que nós fazemos, nós na nossa velhice continuamos fazendo muitas coisas que são importantes para nós, que fazem sentido para a gente, que nos dão prazer, que nos dão feedback. Eu acho que é isso, né? Exatamente. É quando você fala põe o pé no chão e você fica pensando, mas que propósito, né? Aí nós temos que imaginar, cada um tem um propósito, né? O propósito de cuidar como eles fazem, cuidar do jardim, outros vão ali arrumar as coisas, vão comprar coisas para o almoço, vão viver o dia a dia deles, nada muito extraordinário. É manter a qualidade de vida que faz com que eles continuem longevos, né? Tendo seus costumes, acreditando naquilo que é a cultura deles, que é a família agregada, né? A troca. Então, tudo isso é propósito para essas pessoas e para nós. Eu acho que aqui nós estamos conversando, porque nós trouxemos esse tema, porque tem horas que nós ficamos um pouco sem uma visão do que nós vamos fazer quando começam a ter as mudanças na nossa vida, principalmente as mudanças físicas, psicológicas, sociais e profissionais, que são, acho que, as que mais marcam em todos os níveis as diferenças do momento A para o momento B. Tanto o Sim, trabalhador rural, quanto o trabalhador da fábrica, quanto nós profissionais liberais, quando há uma cisão ali, nesse momento da vida, quando você começa a se afastar, né, da sua rotina, que você já teve há 20 anos, 25, 30 anos, 35, aquilo te dá uma sensação, bom, a partir de hoje eu não vou mais fazer tudo aquilo que eu fiz até então. Então, o que eu vou fazer agora? Eu acho que a pergunta é, o que nos move de pensar
agora. O que é o agora? Agora que nos faz pensar na curiosidade. O que é que eu posso fazer agora? É uma curiosidade, é uma pergunta, né? O que você acha? Eu acho que eu vi um filme há 10 dias atrás chamado Dias Felizes. Ah, É um filme rodado no Japão, com um elenco japonês, dirigido pelo Wim Wenders. isso mesmo. O personagem central do filme é um limpador de banheiros públicos, Tóquio. um homem comum em Tóquio, um homem comum, Uhum. e mostra os dias felizes dele. É um cotidiano repetitivo que não é tão atrativo para qualquer um, mas é o que ele gosta, é o dia dele. E ele faz os dias serem felizes, mesmo naquele cotidiano mais empobrecido. Ele mora num apartamento minúsculo, a renda dele não é muito grande, e ele faz os dias dele serem felizes mesmo com aquilo. Então, acho que o que nós estamos falando aqui Sim, é como a gente faz os nossos dias serem felizes, é verdade. Pois é, mas eu acho né? que o que até dentro do filme aparece a perplexidade dos outros, né? A irmã dele não pode entender como ele vive dessa maneira. A sobrinha Uhum. até começa, por ser mais jovem, a entender, tentar entender e admirar algumas coisas que ele demonstra, né? Então, existe uma dificuldade, eu acho que nós somos condicionados a ter uma proatividade. Nós temos que ter coisas para fazer, nós temos que ter resultados, nós temos que estar ali apresentando e cuidando ou na época dos filhos pequenos, ou da casa, ou do trabalho, nós temos que ter, parece, uma performance, né? Então, quando você não tem mais aquela performance, a sensação é que você cai num vazio, né? Num lugar que ainda não tem aqui essa coisa da satisfação, como você diz, do cotidiano básico, simples, onde você encontra a felicidade naquilo que te dá prazer, tipo o livro que ele lia, as músicas que ele ouvia, né? Até a própria rotina dele também de ir trabalhar, até uma hora que ele não vai trabalhar mais, né? Mas é assim, o ser humano tem um pouco esse lado de uma certa ambição. Eu acho que a nossa sociedade do consumo, né, nos leva a ter esse lado de você, e agora o que que eu preciso, o que que eu vou fazer, quanto é que eu vou precisar. Eu acho que está E a tentando levar. gente consome, e a gente consome muito tudo. A gente consome comida, a gente consome arte, a gente consome encontros com amigos, o cinema, o teatro, o concerto, a Bienal, a gente consome muito. Pois é, somos. E a gente vive em função de consumir. E quando a gente vê lá na tela projetado um homem que consome pouco e ele fica feliz com aquilo, é muito para a gente pensar É depois, muito. dizer, puxa, mas por que eu preciso de É. tanto? Eu posso ser feliz com menos do que esse tanto. Então, acho que essa é a nossa ponderação, né? Levar primeiro a esse autoconhecimento, porque o valor, onde estão os valores, né? Os valores estão ali no que você produz, no quanto você vai ganhar, em qualquer coisa, de qualquer maneira, ou estão em outras coisas que você vai tendo uma introspecção de quem é você nesse percurso, né? O que é que você realizou, como você se tornou, e o que você, como você hoje vê o mundo, quer dizer, onde estão as suas experiências, as valorizações das suas experiências, e não importa qual seja, porque é muito pessoal. Então, o olhar para voltar para si no percurso, né, que assim a gente chama de autoconhecimento, né, de não ser uma coisa de sair correndo para fazer, mas de parar para refletir e começar a descobrir ou se redescobrir como uma pessoa que tem um valor e que está ali posicionado nesse mundo, né? Não é ele só serve para, não. À medida que ele existe, ele já é valor, né? Ele está lá porque ele é um ser importante. Se ele tem uma história,
né, que tem história A, B, C, isso tudo conta. E é essa reflexão de olhar para dentro que talvez, por um lado, os mais velhos têm uma certa sabedoria, principalmente quando começam a falar das suas recordações, né? Contar suas histórias de como foi, de como é que tinha sido o casamento, como é que foi na época que aconteceu isso. E não é só falar, é usar isso como um elemento de base, para que haja essa força, porque a partir desse reconhecimento é que você procura outras coisas. Ao invés de você dizer, eu Claro. não sei, eu não estou, eu não tenho, eu começo a ver, puxa, olha o que eu fiz, olha, aconteceu isso, foi difícil, foi fácil, aproveitei, teve momentos extraordinários na minha família, ah, que legal. Bom, e agora? Agora, já que eu tenho uma história marcada por tantas coisas que aconteceram, eu posso continuar tendo uma história também com outras coisas que podem vir a acontecer. Eu acho que tem uma coisa assim, de ter esse bojo interno. Né? Isso me faz pensar no nosso protagonismo enquanto velhos, né? Gente velha pode e deve e tem o recurso para ser protagonista da própria vida. Ontem, uma das minhas pacientes estava comentando da Fernanda Montenegro, que é uma mulher nonagenária que continua ativa como atriz. É uma coisa fabulosa, claro. Ela, graças a Deus, tem uma excelente saúde, pode continuar artistando como ela fez a vida inteira dela. Sim. Ela é uma atriz que está no palco há pelo menos 70 anos. É uma coisa formidável. Nem todo mundo é ator, nem todo mundo pode continuar aos 90 com a atividade que sempre exerceu. Ela é uma honrosa exceção à regra. Sim. Mas a gente tem que olhar para essas pessoas nonagenárias que estão ativas e ver que maravilha, ela está ativa, está aí ensinando coisas para nós que ainda não temos 90. Pois é, isso que você está falando, que é uma das questões, né, que fazem parte do por que as pessoas continuam desenvolvendo, né, novas coisas nas suas vidas, depois dos 50, depois dos 60, porque elas, vamos dizer assim, teriam a possibilidade de olhar aonde é que se aprende. Onde se aprende? Por isso que é tão bacana esses vídeos que aparecem sobre receitas, que são coisas que se aprende. Receitas, são os filósofos que falam, ou os debates, ou essa nossa conversa. As pessoas estão com a possibilidade de ter acesso a um novo aprendizado, de coisas que elas talvez nunca tivessem acesso. Às vezes, uma dica, né, de, como você falou, de um livro, de um filme. Isso tudo faz o cérebro que ele não para. Nós temos a capacidade de aprender eternamente, desde que tenhamos, né, todos os nossos neurônios funcionando. Mas, mesmo assim, nós temos igual as crianças, né, que ficam fascinadas com os seus celulares, nós também, os idosos, mais idosos, com esses estímulos, eles vão descobrindo que eles podem aprender coisas novas. Isso é muito bacana. Se tiver acesso a um espaço virtual ou presencial, como uma faculdade, né, da terceira idade, ou um grupo, numa associação ou num clube, onde tenham outras atividades, como grupos de leitura, como debates, como atividades manuais, tudo isso são movimentos de estimular a capacidade que as pessoas têm eminente, né? E o que eu vejo, né, eu moro num lugar que tem pessoas que já estão aposentadas, que as pessoas são muito, elas procuram muito atividades durante o dia. Elas são, vamos dizer assim, tem um aguçamento, né, de procurar esse o que fazer. Ou é uma coisa voluntária, ou é uma atividade que a pessoa desenvolveu, começou a cozinhar e está vendendo coisas, ou as pessoas querem desenvolver mais potenciais para ou ter uma fonte de renda para ajudar o dia a dia,
ou para se ocupar de uma maneira produtiva, que pode ser através do coral, da dança, do trabalho com, né, com crianças, que ensinam crianças. Então, a gente nota Aula que de ninguém... cerâmica, aula de dança, aula de canto, entrar no coral, muita coisa boa. Muita coisa que não significa que a pessoa está perdendo tempo. Não, a pessoa escolheu. É isso que nós falamos no filme. A pessoa tem que ter prazer naquilo que traz esse momento de realização e felicidade. Se for a música, né, como os Dias Felizes, né, onde ele entra no carro, coloca aquela música e ele se eleva, cada pessoa que, né, mudou o seu estilo de vida, que não tem mais o ritmo anterior, então, ela tem a possibilidade de ir buscar aquilo que dá, como a gente chama, que dá prazer, mas que está dentro do parâmetro dela, dentro de um certo propósito. Vamos dizer, eu nunca fiz, eu vi agora, sabe quantas pessoas se inscreveram na faculdade, na USP, na Universidade para a Terceira Idade? Fazer o seu percurso acadêmico, né? Porque, oi? Eu estou dizendo que a curiosidade, as pessoas que não tiveram oportunidade de fazer o terceiro grau, que tiveram que fazer a faculdade, querem fazer a faculdade. Querem aqui Claro, no Rio também, São Paulo, onde tiver oportunidade, você se inscrever, para você se aperfeiçoar. Para quem tem esse desejo de continuar, e teve eu vi, eu não sei se foi no Instagram, um médico que se formou com 70 e poucos anos. Você sim. viu? Ele se formou e ele queria ser médico. Então, eu acho assim, cada um procura, mas o mais importante é não É buscar o que te faz feliz, né? Você falou de médico. Eu estou lendo um livro de um médico americano que se chama Peter Attia, Attia. E ele escreveu um livro chamado Outlive. Aqui no Brasil, ele também vem com este nome, que é sobre o envelhecer saudável, muito em bom. todos os aspectos, biopsicossocial, né, que são os pilares do bem envelhecer nas zonas azuis, aquelas zonas onde tem as pessoas centenárias, ótimas, saudáveis, sem demência e ativas. E ele fala muito disso, é um livrão enorme, eu consegui chegar na metade. E ele fala muito de como se manter ativo é importante. E esse se manter ativo é da maneira de cada um. Claro que se você pode fazer exercícios, você tem um grupo social onde você faz parte, encontra semanal, quinzenal, mensal. Se você tem família e pode conviver com a família, se você mora na praia e vai caminhar ou correr na praia, é tudo muito bom. Mas se você tem menos do que isso, faça a tua limonada com limão que você tem. Sim, sim. E envelhecer saudável é que vai trazer uma alegria, uma qualidade de Sim, vida. sim. A gente sempre faz a balança, né, entre ter todas essas possibilidades, mesmo que não seja, pode ser, né, uma pessoa que mora ali no interior e não tem todo esse acesso a isso, aquilo, mas ela teria, né, a primeira coisa, a consciência de que ela tem algo pela frente, né, e que ela teve uma performance até então, ela conseguiu construir alguma coisa que foi a vida dela, altos e baixos, bom e ruim, não importa. Mas ela não para. Né? Eu acho até que quem tenha uma vida de campo, por exemplo, não tem muita conversa. Ela tem que ir trabalhar, ela tem que ir lá para a lavoura, ela tem que fazer as coisas. Ela não vai dizer, agora eu estou aposentada. Não tem aposentada até quanto o corpo puder ir. E eu acho que isso também é muito interessante a gente poder imaginar, né? Que enquanto a gente puder ir na nossa capacidade, né, biopsicossocial, um estímulo de imaginar que a gente tem a oportunidade. E é isso que entra na arte da curiosidade, né? A arte da nossa inspiração.
né? E como nós falamos, onde você vai buscar inspiração? Primeiro você, como disse, tem que levantar a cabeça. Tem gente que está olhando para baixo, né? Não está olhando para o mundo, está olhando para qualquer outra coisa. Então, a nossa ideia aqui não é uma coisa de big show, né? Uma coisa, tudo vai ser extraordinário, as pessoas vão encontrar as melhores soluções e vão ter todas essas possibilidades de inserir nos grupos e na arte, na sociedade. Não é isso. A questão é você olhar para o seu mundo e ver o que é que te interessa. Não foi? Você trouxe os dias felizes. O que é que te interessa? O que é valor para você? O que é que aquilo te motiva a quando você acorda de manhã, você fala, poxa, hoje eu vou fazer um café da manhã para mim, eu vou fazer para minha família. Ou amanhã, domingo, eu vou preparar um almoço, vou chamar fulano, ciclano. São propósitos, né? Ou então, eu vou sair com as minhas amigas, vou ligar E para amigas que eu, né? Eu vou ligar. levantar de manhã e dizer, hoje vou fazer o meu dia feliz. Pois é, mas às vezes o ser humano, ele é muito teimoso, sabe? Ele, ele pensa, ele não quer, às vezes, pensar assim, né? Ele quer pensar que não está bom, que ele não sabe o que ele faz, que a vida está sem graça, que ele vai passar lá sentado vendo televisão a vida inteira depois que ele se aposentou, e que a mulher está envelhecida, então ela não tem mais graça nenhuma, porque que ela vai sair, se arrumar. Então, essa é a nossa fala, né? Por quê? As pessoas ficam se achando que não estão prontas e preparadas, ou estão mais, vamos dizer assim, como se fossem pessoas que estão na vitrine, né? As pessoas têm que ficar, porque elas não podem ser a pessoa que continua vivendo e talvez até encontrar soluções melhores. Vamos dizer que as pessoas já tenham trabalhado, tenham a vida difícil com os filhos, que os filhos dão trabalho, aí todo mundo cresceu, foi embora de casa. Tá lá só a esposa, o marido, ou o marido já morreu, ou a esposa já morreu. E aí? Continua? E aí? E aí? Exatamente. Continua? Como é que vamos continuar? Eu tenho várias experiências de pessoas que ficaram viúvas, pessoas acima de Uhum. 80 anos, tiveram relacionamentos muito longos. E nós vamos percebendo isso que é pessoas que eu acompanho diariamente, como é que as pessoas vão se recuperando e se recolocando no mundo atual, né? E isso mostra que é possível, desde que você tenha um apoio. É muito importante ter um apoio familiar, um apoio, às vezes, de amigos, um apoio, às vezes, social, né? De E você. terapia, se preciso for, apoio. Sim, sim. Eu acho que é importante ter essa visão de que tem a outra fase. Que dizem, agora, depois dos 80, temos a quarta fase, né? É a terceira idade, depois dos 80, a quarta idade, né? Ou que seja. Isso quer dizer assim, não é que as pessoas vão ter que viver eternamente, 120 anos, mas que nessa passagem alguma coisa vai se construir ou vai se reconstruir depois que algo já se finalizou, né? Aquela fase não fechou a fase, fechou. Às vezes é por uma doença que você está se restabelecendo, às vezes é a questão das perdas, às vezes é perdas financeiras que você tem, né, a mudança porque o poder econômico vai diminuindo, isso é constatado, né? Com o envelhecimento você vai perdendo o poder aquisitivo e faz com que, até ao contrário, as pessoas ainda em condição de poder preparar um pouco esse cenário, comecem a imaginar que, como essa fase é progressiva, você pode ir mudar alguma coisa na sua vida, principalmente financeiramente. Então, aquele estilo de vida que você estava vivendo até agora vai mudar. Você vai sair de um lugar para ir para um outro lugar que vai dar a condição, ou você vai encontrar outras propostas para você poder continuar, né? Não é uma coisa fácil. Na nossa sociedade, com toda essa nossa questão, né, política, econômica, etc., não é fácil. Mas a questão é, tem coisa pela frente. Então, eu preciso imaginar um cenário
que me dê uma nova proposta, que do jeito que eu estou não vai dar certo, né? E tem a questão também que a gente pensa assim, quem é o protagonista? Nós ou a gente vai delegar para alguém, né? Exatamente. A gente tem que se apropriar de sermos as pessoas protagonistas da nossa própria vida. E a gente tem que fazer escolhas que sejam boas e apropriadas para nós. Porque Exatamente. é como o personagem do Dias Felizes faz. Ele fez as escolhas dele, que para quem olha de fora, pode se surpreender, mas ele gosta daquela vida dele. Sim, Ele tem o bastante, o suficiente, né? suficiente, né? Isso aqui é bacana, né? E uma coisa Os que... americanos, os americanos têm uma expressão que é good enough, que seria bom o Então, bastante. Grande psicanalista Bruno Bettelheim escreveu um livro que ele chamou de Good Enough Parents, pais bons o bastante. É isso. Nós queremos mais do que o suficiente, muitas vezes. Mas se nós pudermos fazer o bastante bom, já estamos fazendo muito. isso muda, né? Muda os parâmetros, né? Como nós estamos falando, que depois de X entendimento do mundo, os valores mudam, né? Isso faz com que as pessoas não se preocupem tanto com a performance, com o lado do espetáculo, o lado do produto. Elas têm que se preocupar com o cuidado consigo mesmas da melhor maneira possível, como você falou, o suficiente. O suficiente não quer dizer o miserável, quer dizer algo que dê uma satisfação dentro do possível, né? E ter uma espécie de manter aquilo, né? Que se essa fase, né? Quando você muda, você perde o seu poder econômico, que já não vai ganhar as mesmas coisas. Então, mas você tem que imaginar que a sua vida ela vai manter um padrão mais enxuto, mas por um tempo maior, né? Que você, como dizer, vou me desfazendo. O que acontece quando a gente muda de casa e vai para uma casa menor? Você tem que se desfazer de muitas coisas para ficar com algumas. E às vezes essas algumas não servem para uma nova casa. Eu coloco casa como pessoas. A nossa pessoa não vai precisar de certas coisas que tinha daqueles anos passados, mas ela vai ter outras coisas que vão caber melhor nela, né? Ela Exatamente. vai ter prazer, e aí entra a coisa da curiosidade e do prazer, né? Ela vai ter prazeres diferenciados, se ela escolher, né? Óbvio. Senão ela vai ser eternamente frustrada, porque não tem, porque não dá, porque não pode. Não, eu acho que a gente tem que olhar esse lado, que tem esse lado otimista, que a gente chama, né? Mas não é otimista só para dizer que tá feliz, não. É poder dizer, não, isso para mim tá bom, eu gostei. Eu gostei, desci na rua, olhei lá meu movimento, fui lá na padaria, comprei meu pão. Eu tô achando tudo muito bom. Qual é o É, problema? Né? Eu não fui lá para fazer um grande projeto para ganhar 10 milhões, não. Eu fui fazer minha vida e quando eu cheguei, eu vou escrever, eu vou ver uma coisa, eu vou fazer um artesanato, eu vou cuidar não sei de quem, eu vou cuidar das plantas, sei lá, coisas que dão prazer, que são valorizadas para cada um. Se vocês não gostam de nada disso, tá bom, escolhe alguma coisa, porque nós vamos ter que refazer esse parâmetro, né, dessa sociedade capitalista de consumo, tem que ser outra coisa, não é? Você não acha? Então, tem que ter um consumo diferente, consumir outras coisas de outra outra forma. coisa de outras maneiras, né? Porque é dentro de até do próprio organismo. Você não pode mais comer tanto, não pode mais beber tanto, não pode sair correndo assim de qualquer maneira. Então, isso é outra coisa. E essa outra coisa tem um mundo infinito, não é? Tantas É, opções de alternativas bem, vamos dizer assim, gratificantes. Vamos mais 6 minutos e depois nós vamos encerrar. O que você acha? acho. Temos 5, né, para cinco fechar. minutos, ótimo. Então, você
falar alguma coisa para a gente deixar aqui Pensei uma mensagem? na possibilidade da gente meditar. Eu acho que uma das coisas muito importantes que aconteceu na minha vida na pandemia, por um acaso, uma pessoa de um grupo onde eu fazia curso de psicanálise me convidou para fazer um grupo de meditação. Sim. Nós passamos o primeiro ano da pandemia fazendo meditação em grupo, todo dia, às 18 horas. Nós tínhamos um grupo, de vez em quando faltava um, ou vinha mais um, e foi fundamental, foi uma coisa maravilhosa. Então, não foi consumir nada, não, foi me conectar comigo e poder fazer essas meditações de 15, 20 minutos todos os dias. Eu não marcava consulta nesse horário. Muito bom. Eu marcava às 5 ou marcava às 6h30, tinha esse horário que eu sabia que havia outras pessoas que estavam em outro lugar meditando comigo. Me levou um tempo no início para eu me concentrar e entrar nesse clima, mas foi excelente, foi excelente. Excelente, Então, por que não ter algo novo na nossa vida isso. no momento em que isso se faça bom e necessário? Sim, eu gostei muito desse aspecto, né, que as pessoas têm trazido muita valorização desse nosso lado espiritual, que, como diz, não é uma coisa religiosa, porque o religioso é o individual de cada um, mas de se conectar, né, de se conectar consigo e com aquilo que tem, com o nosso mundo externo, de uma maneira sutil, né? Isso eu vejo, eu acho muito bonito, aqui onde eu moro tem praia, e eu vejo todas as pessoas que chegam, que andam até o mar, ficam em pé e fecham os olhos e se comunicam com a natureza. Que Homens, legal. mulheres, velhos, mais jovens, existe um desejo do ser humano de comungar com aquele momento em que ele se sente parte disso que você está falando, né? Dessa imensidão que é o mar, né? Aquela coisa do vento, do barulho, é uma coisa instintiva, acho que do ser humano, ele se sentir parte dessa natureza, né? E a gente faz essa meditação exatamente fazendo essa conexão, né? E isso não é que seja uma coisa, vamos dizer assim, uma recomendação, né? Eu acho que cada um vai procurar. Mas isso mostra que nesse encontro com esse interior, você tem uma pacificação, você se sente, aquilo te dá uma plenitude. Ao invés de você ficar com aquela sensação que está faltando, você fica cheio, porque você recebe, se você acha que você é parte desse universo. Então, se você é parte do universo, que bom, você não é uma pessoa que está ali, né, meio que colocada em segundo plano, não, você é parte do todo, né? E isso faz muito bem para o nosso lugar que a gente vai ocupando, como você falou, né, na pandemia, restrito, isolado. Quando você se comunga com pessoas, com ambientes, né, com você, no fundo, Com um grupo. grupo, com você mesma, você realmente tem uma sensação de mais empoderamento, que a gente chama, né? De se sentir, De pertencimento, e né? você se torna um ser. Quando você se torna aquele ser mais satisfatório, mais completo, você pode caminhar. Aí você pode ir para os lugares que você acha que você tem que ir, né? Porque não está faltando um pedaço, você está indo junto com tudo que você tem. Sua experiência, sua alma, sei lá, seu desejo, sua criatividade, sua arte. Você vai. Você vai, mas você tem que Sim. carregar essa mochila com tudo isso junto. Então, e aí, Nita, o que mais falamos? Nós vamos. Minha mensagem para a gente ir finalizando seria carpe diem. Curta o seu dia, aproveite o seu dia, faça dele um dia feliz. Ótimo. Então, obrigada.
Deixa eu ver aqui que está estável. Obrigada. Então, até a próxima. Foi maravilhoso e a gente vai divulgar esse nosso encontro. Um beijo, até. Beijo, até.